querido Deus. Neste momento de reflexão e aprendizado, elevamos nossos corações a Ti em gratidão pela Tua palavra, que é a luz para nossos caminhos. Ao nos reunirmos para estudar Gênesis, capítulo 17, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e ilumine nossas mentes. Que possamos compreender a profundidade das Tuas promessas e a importância da aliança que estabeleceste com Abraão. Ajuda-nos a aplicar os ensinamentos deste capítulo em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso contigo. Que este estudo nos transforme e nos aproxime mais de Ti, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. 2 Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. 3 Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: 4 De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. 5 Não será mais chamado Abrão, e seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. 6 Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. 7 Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. 8 Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. 9 De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. 10 Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. 11 Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. 12 Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. 13 Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. 14 Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. 15 Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. 16 Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. 17 Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? 18 E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. 19 Então Deus respondeu: Na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. 20 No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. 21 Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. 22 Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. 23 Naquele mesmo dia Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. 24 Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. 25 E seu filho Ismael tinha 13. 26 Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. 27 E com ele foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Gênesis 17, 27, estudo detalhado. Versículo 1 Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Análise: este versículo marca a aparição de Deus a Abrão, reafirmando sua soberania. Deus se apresenta como Todo-Poderoso, El Shaddai, enfatizando seu poder supremo.
O convite a andar na minha presença sugere uma vida de integridade e santidade. Versículo 2: Farei uma aliança entre mim e você e multiplicarei muito o seu número. Análise: Deus promete estabelecer uma aliança, um pacto sagrado. A multiplicação da descendência de Abrão é uma promessa central, que será cumprida através de Isaque e, posteriormente, do povo de Israel. Versículo 3: Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou com ele. Análise: a atitude de Abrão demonstra reverência e submissão. Prostrar-se diante de Deus é uma expressão de adoração e respeito. Versículo 4: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Análise: Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso simboliza a nova identidade que Deus está dando a ele, alinhando-o ao seu plano divino. Versículo 5: Não será mais chamado Abrão, mas Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Análise: a mudança de nome representa uma transformação significativa na vida de Abraão. Isso também reflete a importância da identidade na relação com Deus. Versículo 6: Farei brotar de você muitos povos e reis sairão de você. Análise: Deus não apenas promete que Abraão será pai de nações, mas também que reinos surgirão de sua linhagem, destacando a importância de Abraão na história da salvação. Versículo 7: Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e seus descendentes, de geração em geração, como uma aliança eterna, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Análise: a aliança é descrita como eterna, mostrando a fidelidade de Deus em manter suas promessas. Ele se compromete a ser o Deus de Abraão e seus descendentes, enfatizando a relação pessoal e contínua. Versículo 8: A terra em que você está hospedado, toda a terra de Canaã, eu a darei a você e a seus descendentes, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Análise: Deus promete a terra de Canaã como herança para a descendência de Abraão, estabelecendo um vínculo entre o povo e a terra. Essa promessa é central na história do povo de Israel. Versículo 9: Disse Deus a Abraão: Quanto a você, guarde a minha aliança, você e seus descendentes, de geração em geração. Análise: a responsabilidade de guardar a aliança é dada a Abraão e seus descendentes, mostrando que a relação com Deus envolve compromisso e obediência. Versículo 10: Esta é a minha aliança que vocês devem guardar, todo macho entre vocês será circuncidado. Análise: a circuncisão é estabelecida como um sinal físico da aliança. Ela simboliza a separação do povo de Deus para um propósito específico. Versículo 11: Vocês deverão circuncidar a carne do prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. Análise: a circuncisão não é apenas um rito, mas um símbolo da renovação espiritual e do compromisso com a aliança. Versículo 12: Todo homem entre vocês, de 8 dias de idade, deverá ser circuncidado, incluindo os nascidos em sua casa ou comprados de estrangeiros que não forem da sua descendência. Análise: a circuncisão deve ser feita a partir do 8º dia de vida, indicando um novo começo. A inclusão dos estrangeiros mostra a expansão da aliança para além da linhagem direta. Versículo 13: Deve ser circuncidado tanto o nascido em sua casa quanto o comprado de estrangeiros, e a minha aliança estará na sua carne como uma aliança perpétua. Análise: a aliança não é restrita apenas aos descendentes diretos, mas também inclui aqueles que se juntam à comunidade de fé, reforçando a ideia de inclusão. Versículo 14: O macho que não for circuncidado será eliminado do seu povo, quebrou a minha aliança. Análise: a não circuncisão é vista como uma violação da aliança, mostrando a seriedade do compromisso com Deus. Versículo 15: Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, sua mulher, não a chamará mais de Sarai, mas sim de Sara. Análise: assim como Abraão, o nome de Sarai é mudado para Sara, significando princesa. Isso destaca seu papel na aliança e na promessa de Deus. Versículo 16: Eu a abençoarei e também lhe darei um filho. A abençoarei e ela será mãe de nações, e reis de povos sairão dela. Análise: Deus promete que Sara terá um filho, reafirmando a importância dela na genealogia de Abraão. A promessa de que ela será mãe de nações é um marco significativo. Versículo 17: Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, e disse a si mesmo:
será que um homem de 100 anos poderá ter filho? E Sara, com 90 anos, poderá dar à luz? Análise. A reação de Abraão mostra incredulidade diante da promessa divina, evidenciando a natureza humana de duvidar das promessas de Deus, mesmo quando são extraordinárias. Versículo 18. Então Abraão disse a Deus: se ao menos Ismael pudesse viver diante de ti. Análise. Abraão, preocupado com seu filho Ismael, sugere que a promessa se cumpra através dele. Isso revela o desejo de Abraão de ver a promessa de Deus sendo cumprida em sua vida. Versículo 19. Deus, porém, respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele como uma aliança eterna para os seus descendentes. Análise. Deus reafirma a promessa de um filho com Sara e nomeia o Isaque, que significa riso. A aliança é confirmada com Isaque, indicando que a linhagem abençoada virá dele. Versículo 20. Quanto a Ismael, também o ouvi, eu o abençoarei e o tornarei frutífero e muito numeroso, ele será o pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Análise. Embora a aliança seja estabelecida com Isaque, Deus também promete bênçãos a Ismael, mostrando sua graça e providência para com todos. Versículo 21. Mas estabelecerei a minha aliança com Isaque, que nascerá daqui a 1 ano, por esta época. Análise. A especificidade da promessa para Isaque é uma afirmação da soberania de Deus em escolher quem será o porta-voz da aliança. Versículo 22. Depois de ter falado com Abraão, Deus subiu da presença dele. Análise. Este versículo encerra a aparição de Deus, enfatizando que a comunicação divina foi clara e direta, e que a responsabilidade agora recai sobre Abraão. Versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os homens da sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio deles, como Deus lhe tinha dito. Análise. Abraão obedece prontamente à ordem de Deus, demonstrando sua fé e compromisso com a aliança estabelecida. Versículo 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Análise. A idade avançada de Abraão ao ser circuncidado destaca sua fé e disposição para seguir as instruções de Deus, independentemente das circunstâncias. Versículo 25. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado. Análise. A circuncisão de Ismael também é um ato de obediência e demonstra a inclusão dele no plano de Deus, mesmo que a aliança primária seja com Isaque. Versículo 26. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. Análise. A prontidão de Abraão e Ismael para obedecer à ordem divina reflete a importância de agir conforme as instruções de Deus. Versículo 27. E todos os homens da sua casa, tanto os nascidos nela como os. Versículo 27. E todos os homens da sua casa, tanto os nascidos nela como os comprados de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Análise. A circuncisão dos homens da casa de Abraão demonstra a liderança espiritual dele e a responsabilidade de guiar sua família e servos no caminho de Deus. Conclusão. Gênesis 17 é um capítulo fundamental que destaca a importância da aliança entre Deus e Abraão. Através desta passagem, aprendemos sobre a fidelidade de Deus, a importância da obediência e a transformação que ocorre quando aceitamos as promessas divinas. A circuncisão serve como um símbolo duradouro do compromisso com Deus, e a mudança de nomes reflete a nova identidade que recebemos ao entrar em um relacionamento com Ele. Este capítulo nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossa aliança com Deus e como podemos ser fiéis em nosso compromisso com Ele. Querido Deus, ao encerrarmos nosso estudo sobre Gênesis 17, somos gratos pela Tua palavra que nos ilumina e nos guia. Agradecemos por nos revelares a Tua aliança com Abraão, um lembrete poderoso do Teu amor incondicional e da Tua fidelidade. Que possamos, assim como Abraão, ter a coragem de confiar em Ti, mesmo quando o caminho parece incerto. Pedimos que a Tua presença nos acompanhe, fortalecendo nossa fé e nos inspirando a viver em obediência aos Teus ensinamentos. Que as promessas que fizeste a Abraão nos lembrem de que somos parte de um plano maior, um plano de esperança e redenção. Ajuda-nos a aplicar os princípios que aprendemos em nossas vidas diárias, sendo luz para os que nos cercam e testemunhas do Teu amor. Que, em cada desafio, possamos lembrar que Tu estás conosco, guiando nossos passos e renovando nossas forças.
Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos a Ti nossas preocupações e anseios. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. À medida que chegamos ao final deste estudo sobre Gênesis 17, somos convidados a refletir sobre a profundidade da aliança que Deus fez com Abraão. Este capítulo não é apenas uma narrativa antiga, é um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus, que se estende por gerações. Aqui, vemos a transformação que ocorre quando alguém responde ao chamado divino. Abraão, um homem comum, torna-se o pai de muitas nações, não por suas próprias forças, mas pela promessa de Deus. Essa mesma promessa ecoa em nossos corações hoje, lembrando-nos de que somos parte de algo grandioso e eterno. Ao longo deste capítulo, aprendemos sobre a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos o plano completo. A mudança de nome de Abrão para Abraão simboliza uma nova identidade, um novo propósito. Da mesma forma, somos chamados a deixar para trás velhos hábitos e abraçar a nova vida que Deus nos oferece. Convidamos você a levar consigo as lições aprendidas aqui. Que a certeza de que Deus está conosco, guiando nossos passos e cumprindo suas promessas, nos encoraje em cada jornada que enfrentamos. Agradecemos por nos acompanhar neste estudo. Que a luz da palavra continue a brilhar em nossas vidas, guiando-nos em fé, esperança e amor. Até o próximo encontro, que Deus abençoe cada um de vocês.